Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí a nossa aula sobre função do segundo grau. Eu terminei o vídeo anterior dizendo para você, que o x do vértice e o y do vértice dava para encontrar os dois sem precisar daquelas fórmulas matemáticas. E aí nós encontramos o x do vértice sendo menos 4,5 e o y do vértice sendo menos 6,25, né? E aí eu falei para você que agora eu ia mostrar a aplicação das fórmulas para poder encontrar esses mesmos resultados. Então vamos começar já falando do nosso exemplo anterior, que era f de x é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14. E lembrar que o vértice, é o par ordenado formado pelo x do vértice e pelo y do vértice. O x do vértice é isso aqui, ó, menos b sobre 2a. E o seu y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, se nós quisermos representar o par ordenado do vértice somente através de fórmulas, poderíamos reescrever assim, ó, o vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, né? Poderíamos reescrever o par ordenado daquela forma, tá? Mas vamos então usar a fórmula para calcular ambos, o x do vértice e o y do vértice, tá? Primeiro vamos à análise do x do vértice, lembrando que aqui na função, ó, esse é o teu a, esse é o b e esse aqui é o c. Vou substituir direto, tá? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, é menos b, logo b é 9. Então, fica menos 9 sobre 2a. O a vale 1. Então, ficou menos 9 sobre 2 vezes 1, que dá 2. E menos 9 divididos por 2 dá menos 4,5. Provavelmente você deve estar aí manifestando, a sua colocação, dizendo que, professor, fala sério, é muito mais rápido. E realmente é muito mais rápido você fazer pela fórmula para encontrar o x do vértice. Mas e se você esquecer da fórmula, Tem como encontrar? Tem. Por isso que eu mostrei para você no vídeo anterior como encontrar x do vértice e y do vértice sem precisar da fórmula matemática, tá? Quando a gente trabalhou a função e nós resolvemos pela fórmula de Bhaskara, nós encontramos o delta, que é o discriminante, igual a 25. E precisaremos dessa informação para encontrar o y do vértice, O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, é menos 25 sobre 4 vezes 1. Beleza? Então, menos 25 divididos por 4 vezes 1, que dá 4. E menos 25 divididos por 4 dá menos 6,25. Tá aí. Esse é o nosso y do vértice. Exatamente o que nós encontramos sem precisar da fórmula matemática, tá? Então, o nosso vértice será formado por menos 4,5 e menos 6,25. Esse é o nosso ponto de curvatura da parábola, é exatamente o momento em que a parábola faz a curva no gráfico que representa a função que eu coloquei aqui, ó, como o nosso exemplo. Beleza? E aí eu trouxe para você o significado, do que é o x do vértice e o que é o y do vértice. O x do vértice representa o eixo de simetria da sua parábola, ou seja, ele divide
a parábola em duas partes exatamente iguais. Essa é a função do x do vértice, por isso que eu calculei através do ponto médio das raízes, porque a parábola, ela geralmente, lógico, depende do discriminante, mas se o discriminante é positivo, a parábola corta o discriminante exatamente em dois pontos distintos. Logo, o x do vértice é ponto médio das raízes nesse caso, tá? E o y do vértice, qual é a finalidade dele? Através do y do vértice, eu consigo identificar o mínimo ou o máximo que a função assume, Ou seja, o mínimo ou o máximo que o y é capaz de assumir, tá? Simples assim. Quando A é positivo, e eu quero que você preste atenção nessa análise, quando A é positivo, a parábola tem a concavidade para cima, não tem? O que isso significa? Significa que a função ela vai subindo, 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 subindo. Logo, você não tem capacidade para identificar o máximo que essa função assume, mas você consegue identificar o seu valor mínimo. Beleza? E quem te dá esse valor mínimo? Quem te dá esse valor mínimo é o y do vértice. Beleza? Então, quando A é positivo, concavidade da parábola é para cima, não dá para identificar o máximo da função, mas dá para você identificar o mínimo. Professor, mas e se o A for negativo, Bom, o A sendo negativo, o que vai acontecer é que a concavidade da parábola passa a ser uma concavidade para baixo. Então, a função ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e você não consegue encontrar o mínimo que ela assume, mas você consegue estabelecer o valor máximo dela. E quem te dá esse máximo, tá aí, é o y do vértice. Então, quando A é negativo, você identifica o máximo. E quando A é positivo, você identifica o mínimo. Tranquilo? Para fechar aí, vamos de exemplo para caracterizar o gráfico, que representa a função. O que nós já sabemos porque trabalhamos as informações em cima dessa função nos vídeos anteriores? Nós sabemos que o A é igual a 1, então é maior que zero. Parábola terá concavidade para cima. Sabemos que o coeficiente C vale 14, então a parábola corta o eixo y exatamente quando o y for 14. Encontramos as raízes menos 2 e menos 7. Então, a parábola vai interceptar o eixo x nesses dois pontos. E o vértice também encontramos que é menos 4,5 e menos 6,25. O x do vértice e o y do vértice. Agora, a gente vai caracterizar a nossa função do segundo grau ali naquele gráfico, Eu tenho o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, o vertical, que é o das ordenadas. Eles se cruzam perpendicularmente, formando a origem, ali do nosso gráfico. Vamos embora, então, começar a trabalhar. As raízes são menos 2 e menos 7, Então, à esquerda do eixo, no horizontal, os valores são negativos, à direita positivos e no vertical, acima positivos e abaixo negativos, tá? Vamos lá, então, começar a marcar ali, os valores de x. Menos 2 e menos 7. Então, vai ser mais ou menos aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Não é para ficar perfeito, não, até porque eu sei que não vai ficar. É só para constar que a parábola vai passar aqui no menos 2
e também ali, ó, no menos 7. Beleza? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Tudo bem. Agora, sabemos que ela vai passar no y no 14, né? Positivo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a parábola vai passar aqui, ó, no 14. Beleza? E agora, vamos fazer o vértice, né? Caracterizar o vértice, que é menos 4,5, o x do vértice. Então, lá no eixo x, menos 4,5. Aqui é menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui no meio, eu tenho o meu x do vértice. Então, aqui no meio, eu tenho o menos 4,5. Ele é um eixo de simetria, né? Ele divide a parábola em dois pontos, duas partes exatamente iguais. E ali, vamos traçar agora o y do vértice, menos 6,25. Então, abaixo do eixo é negativo, né? Então, vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Mais ou menos aqui estaria o nosso y do vértice. E agora, ó, ponto de encontro entre a abscissa, né, ordenada, tá aí. É aqui, mais ou menos, que vai ficar o nosso vértice. Pronto. Agora é só traçar a parábola e está representada a função, né? Ela vai passar aqui no y, ó, no 14. Vai passar ali, ó, no menos 2, no menos 7 e vai que vai, né? Pronto. É lógico que não ficou perfeito, né? Até porque eu não tenho a melhor ferramenta aqui para trabalhar. É uma mesa digitalizadora que já ajuda a gente aí nas nossas aulas, mas não é. Pronto. Dá uma melhorada aqui no nosso desenho. Tá aí a nossa parábola cortando o eixo X. No menos 2 e no menos 7, que são as raízes. Beleza. E o vértice também aí sendo representado para você. E aí você está percebendo, ó, o x do vértice, né? O eixo de simetria, dividindo a parábola, finge, né, que está bonitinho, em duas partes exatamente iguais, tá? Detalhe importante, você está percebendo que o y do vértice, que nesse caso foi menos 6,25, é o menor valor que a função assume exatamente quando o x do vértice indica menos 4,25, tá? Perdão, menos 4,5, beleza? Que era o que nós havíamos encontrado. Então, quando você traça o teu x do vértice, você identifica o menor valor que a função assume, que seria menos 6,25, né? O valor de y, que é o nosso y do vértice. Beleza? Chegamos ao final aí da nossa aula. Só para poder fechar legal mesmo, ó, se eu quisesse fazer no próprio gráfico o estudo do sinal, dá para perceber que y, né, a função ela é positiva acima do eixo e que aqui abaixo, ó,
o teu y ele é negativo. Beleza? Chegamos ao final. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Espero que você tenha gostado e aprendido. Bons estudos e até a próxima.